Quer dizer, não é meu, né? Óbvio que não é meu, mas tipo, eu não tirei de nenhum lugar, porque às vezes eu uso uns templates que eu baixo. Aham. Tá, deixa eu abrir de novo. Então, essas aulas, não sei se vocês estão vendo, eu estou usando o mesmo template, mudando a cor. E agora vamos entrar no rosa. Acho que por isso que me chamou a atenção, porque eu gosto de rosa. Apareceu uma imagenzinha para vocês dizendo que está gravando? Apareceu, né? Só me confirmem. Então, beleza, gente. Então, estamos aqui, né, nessa terceira aula, eu acho que é do segundo bimestre, né, quando eu entrei nos capítulos do Kellner. Esse livro que eu gosto muito, né, um livro de estudos culturais, só para deixar bem claro, né, para quem quiser se situar. E vocês têm um livro agora com vocês, quando vocês se interessarem, leiam, tá? Leiam, eu digo leiam inteiro, né, porque eu estou pedindo só os capítulos para vocês. E são capítulos maravilhosos que fazem análises muito interessantes sobre produtos da cultura da mídia, tá? Semana passada, então, nós tivemos uma aula falando sobre Faça a Coisa Certa e a produção do Spike Lee, né? A voz negra na mídia foi como eu chamei a aula. Essa segunda aula, então, eu estou chamando pelo título do capítulo mesmo, que é Madonna, Moda e Imagem, tá? Que é o capítulo que o Kellner dá ao capítulo em que ele dedica a esse grande produto midiático, né, chamado Madonna. Então, é interessante para vocês verem o quanto o conceito de produto midiático vai além de um produto fechado, por exemplo, um filme, uma música, né, uma personalidade também é um produto da mídia. Isso acredito que faz sentido para vocês, né, pensar que os artistas também são produtos, certo? São comercializáveis, né, são consumidos pela gente, por todos nós. Tá? Num nível global, né? Se a gente for pensar numa Madonna e nos ídolos da música, do cinema, enfim, né? Então, gente, eu queria falar para vocês, essa aula eu preparei em cima do capítulo, eu quero falar sobre ela, deixando claro que é impossível, né, eu contemplar tudo que o capítulo diz, que é um capítulo muito interessante, muito denso. Se vocês não leram, leiam, tá? Não vou nem parar para perguntar quem leu, quem não leu. Mas leiam, tá? Porque, na verdade, eu estou fazendo um recorte, como eu sempre falo. Um recorte pensando, né, em aspectos interessantes, mas que eu considero interessantes, né? E talvez tenham muitos outros aspectos interessantes que não estão entrando nessa aula, tá? Então, para vocês verem, assim, uma análise sendo feita, né? Vocês, daqui a pouco, vão ter que fazer essa análise. Esse é a tarefa final que vocês têm para mim nessa disciplina. Beleza? Ok, gente? Me dei um sinalzinho aí, um ok? Ok, professora. Graças. Vocês ficam me vendo ao mesmo tempo ou só veem os slides? Só para eu saber. Eu vejo os dois. Ah, aparece uma telinha em cima, né? Isso. Uhum. Então, joia, gente. Vamos lá. Vou falar para vocês desse produto que tem já seus... Tô arredondando, tá? Mas se a gente for pensar a Madonna enquanto um produto da cultura da mídia, daria para dizer que é um produto que já tem quase seus 40 anos. Visto que a Madonna continua aí, né? Enquanto um produto, né? Mas o Kellner propõe fazer essa análise do produto Madonna, né? E ele está analisando as fases que vão dos anos 80 aos anos 90, tá? E muita coisa aconteceu desde então. Eu não estou contemplando necessariamente isso nessa aula. Estou contemplando a análise do Kellner. Inclusive, reforçando, mais uma vez, eu pediria para vocês leiam depois, porque tem uma análise muito rica ali. Ele vai entrar em algumas breves análises dos clipes dela, tá? Que eu não vou entrar isso na aula. Então, ele vai... Quando ele começa a pegar lá no texto e analisa, tipo, pega o clipe de Express Yourself, de Like a Prayer, Like a Virgin. Oi. Pode falar. Você pode compartilhar a tela de novo, por favor? Não tá aparecendo aqui para mim. Vou compartilhar, só um pouquinho. Vou fechar e abrir de novo. Foi? Eu percebi que às vezes esse negócio dá uns bugs, né? Quando você compartilha a imagem. Dá porque tá se dando meio que sempre pra mim. Mas agora tá aparecendo? Aham, obrigada, professora. Tela rosa. Todo mundo tá vendo, né? Se tiver alguém que não tá vendo, me avisem. Que eu fecho e abro de novo. Então, gente, só para finalizar o que eu estava dizendo, tá? O que eu estou sugerindo para vocês é
Leiam depois o capítulo, porque lá vai ter análises muito mais profundas, ali vão ter análises minuciosas, tá? Porque eu tô meio que passando por cima das análises, que é o quê? Quando eu deito em cima de um produto e começo a ver o que ele faz, certo? Então, por exemplo, quando Madonna faz tal clipe e tal discurso se concretiza, como que isso acontece? Eu não vou entrar nesses pormenores nessa aula, tá? Mas esses pormenores estão dentro do capítulo do Kellner, certo? Como que os produtos concretizam certos sentidos. Beleza, gente? Só que eu vou começar, então, eu vou falar tudo que eu tô falando, eu tô fazendo um recorte da análise do Kellner, né? Lá no final a gente vai sair um pouco do capítulo, né, e falar mais algumas coisas, mas ele tá pensando muito na relação do produto Madonna com a questão da moda, né? Moda, imagem e identidade, a gente poderia chamar assim. Então vamos seguindo nos slides, tá? Vocês me avisam se tá passando aí para vocês, só um pouquinho. O que vocês estão lendo? Alguém me confirma? O fenômeno Madonna. O fenômeno Madonna. Então, perfeito, vocês estão vendo a minha tela, tá? Para mim é engraçado, assim, falar de Madonna, né? E eu sei que vocês todos são jovens, muito mais jovens que eu, e talvez não tenham acompanhado toda a história do fenômeno Madonna, né? Todo mundo conhece Madonna, óbvio, né? Mas vocês certamente não acompanharam enquanto ele decorria, assim, tipo, lá nos anos 80, lá nos anos 90. E para mim eu tenho essa lembrança muito forte, assim, né, de quando a Madonna lançou tal disco, aconteceu tal polêmica, como que a mídia reagiu a isso. Eu vou tentar pontuar, né, de uma forma mais ou menos objetiva, assim, o que eu me lembro, né? E estou colocando para vocês algumas imagens que tentam ilustrar essas fases. As imagens eu tentei escolher não de uma forma aleatória. Só um pouquinho que eu vou autorizar alguém que chegou aqui. Certo? Vocês estão vendo a minha tela ou não? Continua aberto? Sim, aham. Beleza. Então, gente, o Kellner, ele está discutindo aqui nessa aula a Madonna enquanto um grande produto midiático, né, em nível mundial, que fez e faz circular uma série de discursos sobre identidade, moda e sexualidade, né? De alguma forma, a grande visão dele, se eu fosse tentar resumir para vocês, e obviamente esse é o meu recorte, é tentar trabalhar a ideia de que Madonna é um produto, certo? Muito inteligente, muito bem pensado e muito complexo da cultura da mídia. Então não daria para a gente reduzir a Madonna no sentido, ela é isso, ela é feminista, ela é consumista, ela é, sei lá, o que mais queiram chamar, tá? Mas ele está trabalhando nessa ideia de que ela foi um produto muito bem pensado, não apenas por ela, claro, mas por toda uma indústria, né, que fez circular imagens da identidade que as pessoas poderiam consumir, diferentes tipos de pessoas poderiam consumir, e por isso talvez ela tenha dado tão certo, né? Eu não sei se vocês têm essa lembrança, não sei se lembrança vocês não têm, porque vocês são jovens, como eu falei, tá? Mas não sei se vocês têm essa imagem. Eu cresci num ambiente, isso eu tô pensando lá nos anos 90, e que tinha muita clareza, assim, que as pessoas mais famosas do mundo eram Madonna e Michael Jackson. Não sei se vocês ainda têm isso. Vocês reconhecem isso, tipo... Nossa, sim. Se ainda existe essa concepção, assim, não tem ninguém mais famoso no mundo que Madonna e Michael Jackson, né? E aí Michael Jackson morreu, fez uns 10 anos, eu acho, agora já, que foi um baque também, né? Tipo, a pessoa mais famosa do mundo morreu. Mais famoso que o Papa, sei lá. Eu acho que pra mim, pelo fato dos meus pais serem muito fãs de Michael Jackson, o Michael pra mim ainda era, mais assim, forte. era um fenômeno mais complexo do que a Madonna, assim, mas eu acho que Uhum. daí é muito relativo, sabe? Sim, sim. Que eu me lembro, assim, né, nos anos 90 era meio, uma vez um tava aparecendo mais, mas era assim, era os dois, o rei e a rainha da mídia, assim, né? Então eu me lembro, assim, lá por 93, 94, que eles vieram pro Brasil, assim, era muito impressionante. Pensa, assim, no mundo pré-internet, né? Quando veio o Michael Jackson, era quase como se a mídia tivesse um ano se preparando, assim, era um ano só falando Michael Jackson, Michael Jackson, daí depois a Madonna, 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 sabe? Professor, e a forma como ela influenciou outras artistas também Sim, em sim. inúmeros aspectos, assim.
que é onde eu vou chegar. O final da minha aula vai ser pensando nisso, tá, Amanda? Mas vamos seguindo, então, né, para seguir nesse meu roteiro aqui, que eu estou tentando levantar as questões que o Kellner aborda, tá? O Kellner, já no início do capítulo, ele diz assim: as imagens criadas por Madonna e sua recepção esclarecem o caráter de construto social da identidade, da moda e da sexualidade. Ao destruir as fronteiras estabelecidas pelos códigos nominantes de sexo, sexualidade e moda, ela incentiva a experimentação, a mudança e a produção da identidade visual. Tá? Vou tentar, de alguma forma, explicar com as minhas palavras, né, o que ele está dizendo. Produto Madonna, né, o complexo produto Madonna, que repercutiu e repercute no mundo inteiro e é vendido no mundo inteiro, no sentido de que é um produto de consumo, faz circular a ideia de que a identidade é uma construção, ou seja, a gente pode ser quem a gente quiser, né? E pode parecer meio óbvio isso para a gente pensar hoje, mas essa é uma ideia moderna. Essa não é uma ideia natural, sim. Né? Não é uma ideia natural, é uma ideia construída. E culturalmente, durante muitos anos, se imaginou que não. Tipo, vou fazer uma discussão bem simplória aqui, né? Mas, tipo, se tu é pobre, se tu nasceu numa família pobre, sei lá, na Idade Média, se pensava assim, é Deus que quis assim, né? Então tem que ser pobre, tu não pode usar... Primeiro que tu não tem dinheiro, né? Primeiro ponto é que tu não tem dinheiro. Segundo é que tu não tem autorização para ser outra pessoa, né? Se tu é, sei lá, japonês, tu está eternamente atrelado a essa cultura, né? Se tu nasceu homem, tu está eternamente atrelado, né, aos códigos dominantes que a cultura impõe pro teu sexo. Então, o que o Kellner está dizendo aqui? Que Madonna, enquanto um produto, é um produto que faz circular discursos que nos fazem imaginar ou entender que a identidade é construída. Eu posso construir minha própria identidade. Como? Por meio da moda, por meio da sexualidade, assim como diz ali, né, as fronteiras dominantes dos códigos do sexo. Então, se eu sou uma mulher, eu não precisava necessariamente me vestir como uma mulher ou como uma sociedade imagina que uma mulher tem que se vestir, tá? Ou como uma mulher deve se portar. Não por acaso, vocês vão ver nos próximos slides, né? Eu vou tentar dar uma passada muito breve, assim, né? Pelas fases da Madonna, como diz o Kellner, né? Tipo, Madonna surge lá nos anos 80. Essa imagem que aparece nesse slide é da primeira fase de Madonna, né? Madonna nos anos 80. Como eu falei, eu estou escolhendo essas imagens de uma forma não aleatória. E vamos, então, fazer uma brevíssima análise semiótica para não nos estender muito. O que vocês veem nessa imagem? Eu sei que vocês veem a Madonna, mas eu digo, que tipo de pessoa parece essa mulher? O que vocês veem? Parece uma moça jovem que estava absolutamente seguindo as tendências de moda da década de 80. Da década de 80, que de alguma forma ela ajuda a consolidar. Mas os signos ali, alguém... Professora, sei lá. Uma adolescente rebelde. Só tem o cabelo. Uma adolescente rebelde. Me vem aquela frase na cabeça que a Madonna é pop, né? Mas daria para associar um pouco com aquela frase sexo, drogas e rock and roll, sabe? Parece algo bem... Ela tá numa posição, assim, o rosto dela bem... Debochada, parece, assim, debochada, assim, sabe? Bem, sei lá. Não é uma foto posada. Quer dizer, é uma foto posada, mas não muito formal, digamos assim, sabe? Não muito séria. Tipo, ela tá bem solta, sabe? Sim. Vou pegar elementos que vocês disseram, né? Essa leitura. Vocês estão fazendo uma leitura semiótica, tá? A gente já tá meio que fazendo um exercício para análises finais que vocês farão, tá? Então, vejam, vocês falaram uma adolescente rebelde, né? Interessante aparecer a imagem da adolescente. Vocês falaram no cabelo, o Juan, se não me engano, falou do cabelo. O cabelo desgrenhado, né? Alguém poderia dizer as raízes do cabelo? A raiz negra num cabelo desbotado não é um elemento? A maquiagem meio gritante, né? A cara meio... batom vermelho, a boca ali vermelha, né? E as sobrancelhas. Para mim, claro, que a gente está olhando, para deixar bem claro, esse olhar é um olhar de hoje sobre uma imagem dos anos 80. Nos anos 80, talvez fosse um outro tipo de leitura. Ou não, pelo menos não igual, né? Mas vejam, ó, vamos tentar ver todos os elementos ali, não todos, né? Que é impossível, mas os que vocês me levantaram, né? Achei interessante quem mencionou uma adolescente, que tem um pouco a continuidade da adolescente. Nessa fase, Madonna tinha uns 20 e poucos anos, mas ela estava
personificando meio que uma adolescente rebelde, sim. Tá? Com o cabelo desgrenhado, com as raízes pretas, com a maquiagem meio, sei lá, meio espalhafatosa, as pulseiras, né, brilhantes ali. E se vocês prestarem mais atenção, vocês vão ver que tem alguns signos que ela carrega ali, tipo, ela tá usando um brinco de crucifixo. Notaram? Todos isso são os elementos, gente. Eu não tinha enxergado antes, mas agora que você falou, eu notei. O que o Kellner está nos dizendo, gente, é onde eu quero deixar bem claro para vocês, é que tudo isso é parte do discurso, é parte do produto, entendem? É tudo muito bem pensado. Um pouco o que o Kellner está querendo nos dizer sempre é isso, né? Madonna conquista o mundo porque há credibilidade, há autenticidade nisso, mas ao mesmo tempo é tudo pensado. E ele não está falando no sentido negativo, mas sim que ela é um produto brilhante de marketing, entendem? E ela está falando com uma brasileira. Qual? A Anitta. Então. Nós vamos chegar lá, tá, Amanda? Então, assim, vamos pensar que, de alguma forma, isso que o Kellner está nos dizendo. Madonna é meio que uma fundadora desse marketing, entendem? Ela vai ter inúmeros filhos, assim, futuramente, né? Talvez não houvesse Anitta se não tivesse Madonna. Por mais que pareça que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, vamos seguindo, gente. Então, o Kellner disse isso, tá? Ela é um produto brilhante de marketing. Essa é a tônica dele. E a gente está entendendo por que ela é um produto brilhante de marketing. Com o que ela dialoga, né? Lembrando do dialogismo. E o Kellner também acredita que a Madonna, por consequência, reforça as normas da sociedade consumista ao criar um eu-mercadoria. Ou seja, desde o início, essas imagens de Madonna faz circular uma pessoa que as adolescentes queriam ser. Né? Isso é um estilo. Só para vocês terem uma ideia desse estilo dela, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais disso. O nome desse estilo era Flash Trash, que é meio assim, é difícil a gente traduzir, né? Enfim, fora do contexto, mas meio que essa adolescente rebelde que tem essa coisa meio trash no sentido de desconstruída, sei lá como a gente poderia chamar, meio rebelde, né? O cabelo desgrenhado, não é um cabelo arrumado. É um cabelo mal pintado, mas tudo proposital, entendem? Não é... O cabelo não parece pra gente hoje, talvez pareça um cabelo com uma vassoura, né? Eu vejo quase como uma vassoura, assim. Mas, ao mesmo tempo, isso é calculado, entendem? Porque dá uma sensação de liberdade, de rebeldia. E era um estilo, e é isso que o Kellner está nos esclarecendo, acessível a todas as garotas, não era um estilo caro, entendem? Para eu ser isso, eu não precisava de muito dinheiro. Entendem? E por isso que foi um produto tão... Não estabelece uma vaidade, né? E eu acho que é uma vaidade. É uma vaidade, porque, tipo, ela usa acessórios e tal, mas eu acho que não estabelece uma coisa certa, assim. Tipo, precisa usar tal marca ou fazer tal coisa. Pra você ser vaidosa, entendeu? Exato. Ou as marcas são baratas, assim, tipo, eu posso montar esse look indo na Marisa. Sei lá. Entendem? É meio nesse sentido. Tanto que a Madonna, gente, nesse início, uma das primeiras coisas que ela vai fazer quando ela começa a fazer sucesso é lançar uma marca dela, sabe? Com roupas que ela usava, assim. E eram roupas que eram acessíveis, não é? Tipo, sei lá, pensa numa marca cara, assim. É como, eu tô dando um exemplo de uma loja barata, tipo, é acessível para as pessoas que vão a Marisa, tá? Então, qualquer uma, né, poderia ser Madonna. Se usasse os adereços. Mas vamos pensar um pouco na moda, tá? Por que essa relação tão forte da Madonna com a moda? Tá? A moda como elemento que constrói a identidade, né? Que ajuda a construir a identidade. Vocês estão vendo a minha tela? Passou? Sim. Moda e identidade, né? E ali vocês estão vendo uma imagem que eu recortei, que é Maria Antonieta, um dos grandes ícones da moda, né? Então, historicamente, gente, o Kellner está nos dizendo, a moda ofereceu modelos para a construção da identidade, mas sempre de uma maneira restrita aos papéis sociais e às classes que as pessoas nasciam, né? Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, Maria Antonieta como um ícone da moda, né? Acho que a Letícia está aí, né? Pode nos falar que também estuda moda, pode nos falar melhor, mas é o que? Uma moda renascentista, é isso? Letícia? Oi? Qual é o estilo da Maria Antonieta? É um estilo bem clássico, né? Ela
trouxe essa ideia de... não sei bem como explicar, mas... Mas é o renascentismo, isso? Ela traz essa ideia extravagante, assim, né? Da roupa que fala, enfim, né? Então, gente, vejam, na Idade Média, a identidade era circunscrita por códigos restritos da moda, os quais foram aos poucos eliminados na sociedade moderna. Ou seja, né, ao longo da história, as roupas sempre foram códigos, a moda sempre foi código, mas era um código restrito às questões de classe, né? Então, os aristocratas certamente nunca se vestiriam que nem um plebeu, assim como um plebeu não se vestiria que nem um aristocrata, enfim. E ao avanço do tempo, a moda se tornou um código acessível no mundo capitalista, né? Então, por isso que o Kellner nos diz, a moda se torna, nas sociedades modernas, uma ferramenta democrática ao acesso, claro, do dinheiro, né? No mundo capitalista. Democrática quem pudesse comprar, né? Quem pudesse pagar poderia usar. Se eu quisesse me vestir assim, eu não precisava, assim, vou tentar dar uns exemplos, né? Se eu quiser me vestir dessa forma, que nem Maria Antonieta, não precisa ser mais aristocrata. Eu basta ter o dinheiro para comprar essa roupa. Entendem? Em outros momentos, eu jamais poderia me sair do meu lugar social, vamos dizer, né? Então, na modernidade, a moda se torna um componente importante da identidade. Eu digo quem eu sou por causa da moda, por causa da minha roupa. E eu creio que vocês se identifiquem, conseguem identificar exemplos na vida de vocês quando a gente pensa nisso, né? Quando a gente escolhe uma roupa, gente, por isso que a moda é, na minha visão, tão interessante. A gente está querendo se proteger do frio apenas? Ou do calor, sei lá? Das intempéries do tempo? Não. É claro que não, né? A gente quer dizer alguma coisa, a gente fala sobre nós mesmos quando nós vestimos alguma coisa. Certo? Faz sentido isso para todos? Sim. Uhum. A roupa é um discurso, a moda é um discurso. E nós todos... Faz sentido, professora. E é engraçado pensar que, tipo, a minha avó é dessas, por exemplo, que ela sempre fala no frio, principalmente. O frio não é pra você andar bonito, é pra você se proteger do frio. Mas, na verdade, a gente tem que fazer os dois, né? Tipo... a gente faz os dois, né? Tem uns que não fazem... Tem uns que não cuidam nenhum nem do outro, né? Tem gente que, tipo... exatamente. Às vezes põe uma roupa, sai meio pelado no frio, sei lá, né? E tem gente que sai de cobertor no frio, alguma coisa assim. Mas, enfim, a gente, todos nós aqui, né? Gostemos de moda ou não, né? É engraçado, ninguém escapa da moda. E gostemos de moda ou não, a verdade é que a nossa roupa é um discurso. Nem que seja o discurso, mesmo que o discurso seja eu não me interesso por moda, entendem? Isso também é um discurso, tá? Então, a moda se torna, né, na modernidade, um componente importante da identidade, ajudando a determinar como uma pessoa será percebida e será aceita. Ela perpetua a personalidade do novo, em contraposição com o que é velho e ultrapassado. Não por acaso nós todos aqui estamos familiarizados com códigos da moda. Por exemplo, a gente vai fazer uma entrevista de emprego, tu vai botar certas roupas, não vai botar outras, entendem? Porque a moda é um discurso social, né? No entanto, a moda sempre foi alimentada pelos códigos sociais, pelas realidades econômicas e pelo conformismo social. Nós nos vestimos de acordo com o mundo social em que vivemos, tá? Pelos códigos sociais, então, né, por exemplo, né, o texto do Kellner era lá nos anos 90, mas quantas coisas aconteceram desde então, né? Quantos discursos em torno da moda não se avançaram ao longo dessas décadas, do tipo nós dizermos publicamente que a mulher pode se vestir como ela quiser e a roupa dela não é um discurso que diga estou dando abertura ou não para um homem. Entendem? Isso é muito recente, gente. Eu dizer que um homem não tem direito de assediar uma mulher porque ela está usando uma mini saia é uma coisa muito recente. Entendem? Sim. Tá? Então, de alguma forma, com tudo isso a gente está dialogando, tá? E é com tudo isso também que a Madonna está dialogando no seu produto, ela enquanto um produto. Então, vamos voltar agora um pouco para a música, tá? A música, então, né? Se ao longo de tantos anos nós o tempo inteiro estamos atrelados aos códigos das normas sociais, aos códigos de classe, né?
a música, a ascensão da música popular, né, divulgada pelos meios de comunicação de massa, pela indústria cultural, de alguma forma faz circular certas imagens, né, que associam moda e identidade, tá? Então, Madonna, obviamente, não foi a primeira pessoa a fazer isso, para deixar bem claro, tá? Nós estamos analisando aqui Madonna, mas Madonna também vem de algum lugar. Também entra em portas que foram abertas antes, para deixar bem claro, tá? Então, a música, com os astros do rock, os astros do blues, nos anos 60, nos anos 70, e com o uso da música, com a divulgação da música pela indústria da mídia, se tornou um potente material para a produção de identidades e de rebeldia. Então, a mídia, né, por meio dos programas de televisão, dos filmes, etc., ela entrou num duplo... Numa espécie de um paradoxo, numa contradição, tá? Porque lembre-se que a mídia, sempre que a gente está pensando na mídia, o Kellner nos esclarece isso muito bem no livro dele, como nós falamos várias vezes, a mídia não é uma única coisa. A mídia são discursos que brigam entre si, tá? Não são discursos homogêneos. Então, a mídia promoveu os modelos mais convencionais de juventude, mas, ao mesmo tempo, aos poucos, foi dando espaço também para os modelos mais rebeldes, que lutavam contra esse conservadorismo. Então, a mídia, alguns produtos da mídia, por um lado, promoveram discursos conservadores para os jovens e, por outro lado, foi abrindo espaço para discursos mais rebeldes. Então, por acaso, travou-se, não por acaso, uma luta midiática entre tradicionalistas e radicais que tentavam subverter os papéis sexuais, os códigos da moda, os valores e os comportamentos tradicionais. Ok até aqui, gente? Porque aqui a gente está entrando em um pouco numa discussão mais densa, tá? E aí eu estou colocando imagens de ídolos da música nesse slide. Vocês reconhecem essas pessoas? Só o Prince. Só o Prince? É o Prince? É o Prince. Né? O Prince. É Cyndi Lauper e o Boy George. Cyndi Lauper, o Boy George e o outro... Morreu essa semana passada? Foi o Little Richard. Little Richard, né? Ali. Enfim, eu tô colocando imagens, né, de... E só reconheci o Prince ainda porque eu lembrei do Todo Mundo Odeia o Chris, quando ele vai fantasiar de Prince. Sério? Olha, é interessante, né? Como que essas figuras, como essas imagens seguem circulando, né? Não é doido pensar que é tão forte isso. É um ícone. É um ícone, né? Sim. É o Prince com a roupa roxa, o bigode. Se tornou uma fantasia. A Cyndi Lauper é aquela que canta aquela música Girls That Wanna Have Fun? É, isso. Ah, sim. Eu lembrei, tipo, de perfil, rosto, não lembrava dela, mas agora eu sei de quem a gente tá falando. O Little Richard é o quê? Anos 50, anos 60? Que era essa figura, essas figuras. Vamos tentar fazer de novo as leituras semióticas ali, né? Para vocês entenderem um pouco. E todos esses são pessoas que estão na mídia antes de Madonna, para vocês terem uma ideia, tá? Já estavam meio que prenunciando isso que Madonna faz. Talvez com mais resultado comercial, tá? Se a gente for pensar que Madonna, comercialmente, eu não estou falando artisticamente, para ficar claro, tá? Não estou em nenhum momento dizendo que Madonna é uma artista melhor que esses grandes artistas que estão aparecendo aqui. Nem pior, tá? Para deixar claro. Eu estou falando enquanto resultados comerciais. Como eu falei para vocês, creio eu que até hoje ninguém, comercialmente na indústria da mídia, ninguém é maior que Madonna e Michael Jackson, tá? Mas comercialmente, então, Madonna se apropria também de elementos que já estavam sendo desbravados por esses artistas, né? Então, Cyndi Lauper, uma figura completamente desconstruída, né? No sentido de meio caótico, cabelo colorido, cabelo bicolor, maquiagens bem loucas, assim, né? Me faz lembrar um pouco no Brasil, Baby Consuelo, né? Não sei se sabe dessas histórias. Baby e Pepeu Gomes, que eram casados e usavam os cabelos coloridos. E tem uma história que eles foram na Disney, né? Nos anos 80. Essa Baby é assim até hoje. Que são figuras também influenciadas por essas outras figuras, né? Little Richard, né? Pensa um homem negro trabalhando nessa imagem da androginia, né? Tipo, essas roupas coloridas, maquiagem,
sabe? O cabelo, né? E um pouco meio Prince. A gravata servindo de adereço pro cabelo. Deixa eu ver que eu não tô vendo aqui. Não, não nessa foto. É porque eu associo muito com aquele episódio, sabe? Do Prince, tá falando? Ele vai pra uma peça fantasiado de Fresh Prince. Daí ele usa uma gravata como adereço no cabelo. Ah, do Prince. Do Prince, tá falando. Isso é uma gravata, mas é um negócio pendurado lá. Uhum. O Prince é esse aqui, tá? Esse aqui embaixo, aqui, o Little Richard, né? O Prince que sempre vestia essas roupas, que também era uma figura extremamente andrógena, né? E brincava muito com a coisa da sexualidade, né? E é muito louco, assim, porque Prince também já faleceu, né? Infelizmente, morreu do nada, assim. Inacreditável, mas Prince, não sei se você sabe, ele era testemunho de Jeová, pra vocês terem uma ideia. Nossa. Ele era testemunho de Jeová e ele criou essa persona muito em cima da sexualidade. Se vocês verem, se vocês ouvirem os álbuns do Prince lá nos anos 80, que eu super recomendo, porque ele é um grande artista. Ele é um puta no músico, assim, uma voz impressionante, um compositor incrível. São discos extremamente sensuais, assim, eles sugerem muito sexo, né? Então vejam pela imagem ali, né? As roupas com taxinha, a língua, né? O olho pintado, o cabelo, é uma imagem muito sexual, concordam? E sim. O Boy George, né? O Boy George é uma figura construída nos anos 80 em cima da androginia. Tu olha pra ele, tu não sabe se é homem ou se é mulher. Mas é homem, tá? Não é trans, que nem Laerte, que nem a gente viu, né, na outra aula. Certo? Então esses códigos são brincados, assim, né? Vocês entendem que é uma coisa... Tô tentando expressar para vocês a força do discurso dessas pessoas. É um discurso muito revolucionário no sentido de que você pode ser quem você quiser. Se até hoje isso causa desconforto, gente, isso causa polêmica, isso causa rejeição, pensem lá nos anos 70, nos anos 80. Talvez até doido pensar nisso, mas talvez lá fosse um pouco mais fácil, tá? Porque tinha um contexto cultural mais amplo, né, que está sendo retomado hoje. Mas é um discurso que você pode se vestir como você quiser. Se você não quiser, sei lá, ser dono de casa, achar o marido, casar e ficar na sua posição, você pode. Você pode, sei lá, gostar de sexo, no caso, né, das mensagens sexuais. Você pode pintar seu cabelo louco. Você pode parecer uma mulher mesmo sendo um homem. Você pode parecer um homem mesmo sendo uma mulher, tá? Esses são os discursos que circulam aqui, nessas imagens. E por isso que são imagens tão poderosas. Para ficar bem claro, gente, de alguma forma, nós estamos vendo, né? Lembra lá no primeiro bimestre, quando nós discutimos matrizes culturais? De alguma forma, nós estamos aqui vendo certas matrizes culturais, discursos que são meio que já assentados entre nós, né? Nós devemos muito do que nós temos também a essas figuras. Não apenas a elas, mas também a elas, tá? A essas figuras midiáticas. Então, aqui a gente está sinalizando um contexto onde entra o fenômeno Madonna. Estão vendo a próxima tela? Uhum. Coloquei essa imagenzinha, tá? Que eu achei na internet, não é minha. Que vai até 2009, né? E é claro que muita coisa já aconteceu desde 2009, pelo menos 11 anos já se passaram. Mas só para vocês terem uma breve ideia de como Madonna foi mudando. Como os discursos... Ela é um grande discurso, né? Mas veja como é um discurso que vai... Não vou usar a palavra evoluindo, porque evoluindo pressupõe uma gradativa melhoria, e não é uma questão de melhoria, é uma questão de se adaptando para permanecer, né, para fazer sentido. Então vejam que a Madonna lá em 84 é completamente diferente da Madonna em 98, tá? A gente pode pensar em signos da moda, mas não são só a questão de signos da moda, é a questão de discursos mesmo, né? Então a Madonna Flash Trash lá em 84, a Madonna aqui em 80... Tô só fazendo uma leitura muito rápida, tá, gente? Muito por cima, assim. Pensem assim, aqui é a Madonna Flash Trash que a gente estava falando. Aqui uma Madonna meio rechonchuda em 89, estão vendo? Aqui a gente está vendo, nessa fase aqui, uma Madonna que é quase que uma atleta. Um corpo saradíssimo. Aqui nós estamos vendo uma Madonna... Em 86 e 89, você diz? Não, tô falando aqui em 98, 2013 aqui. Tá? Que essas imagens não mostram, tá? Mas ela foi meio que transformando seu corpo também. E o corpo também enquanto discurso, tá?
Aqui em 90, nós estamos vendo uma Madonna mais sofisticada, no sentido de que ela está criando diálogos aqui. Aqui ela está meio que fazendo um show à la Maria Antonieta. Tá? Aqui em 93, o que vocês veem? Uma leitura bem por cima, assim. Eu não sei o que ela quis representar especificamente aí, mas cartola e a roupa dela quer dizer alguma coisa, né? Sim, mas não dá pra gente dizer que ela tá usando uma roupa de um homem. De alguma forma, né? Não tô dizendo que ela tá vestindo como homem, ela tá usando um código. Aqui ela tá usando gravata também, vocês estão vendo? Sim. Então vocês entendem que tudo isso é discurso, gente. Tá? E isso foi mudando ao longo do tempo. Então eu vou propor para vocês aqui, claro que em cima do Kellner, um breve passeio nessas fases. Tá? Pra gente entender Madonna enquanto um discurso. Então, Madonna, enquanto um produto, ela se apresenta, né, o Kellner está nos dizendo isso, como um ícone feminino escandaloso, sexualmente desinibido, subvertendo os limites do que era apropriado para uma mulher. Não por acaso, olhem as imagens que eu estou escolhendo. O que vocês veem aqui? Isso é Madonna nos anos 80. Isso é discurso, gente. É claro que aqui é uma foto... talvez produzida, né, para dar uma noção da espontaneidade, ela na rua. Mas o que nós estamos vendo aqui? Quais os discursos circulam nessa imagem? Ela usando uma meia... não é 3/4, porque na altura que tá, não tem como ser 3/4, mas uma cinta liga. Isso, exatamente. Na rua, com uma roupa meio pijama por baixo e um camisetão. É uma roupa bem sexy, assim, se for parar pra pensar, né? Tipo... talvez essa não seja tão explicitamente, assim, mas esses elementos combinados dão uma ideia, assim, de, tipo, acordou e saiu pra rua. Mas de uma forma visualmente aceitável, digamos assim. Talvez pra gente, eu não sei o que vocês sentem vendo essa imagem, mas talvez não pareça tão escandaloso hoje que as pessoas se vestem como muito mais como elas querem. Mas vamos pensar numa imagem dessa. Que imagem que ela está tentando circular? Vou fazer a minha leitura, tá? Minha leitura, eu digo, dentro de uma série de referências que talvez vocês compartilhem junto, né? Eu vejo uma imagem de uma mulher na rua, no meio de uma vida cotidiana normal. Vocês estão vendo que tem gente parada, estão vendo? Tem uma pessoa passando com um carrinho, com um bebê, tem um indo trabalhar, tem um aqui olhando. Ninguém tá olhando para ela, né? Então é um cotidiano, assim. E ela está com uma roupa, que é uma roupa da esfera íntima, não da esfera pública, ou seja, uma roupa de ficar em casa. O código que eu leio aqui, eu me lembro muito dos filmes, assim, que não tem não tem meio um discurso, o discurso, eu digo assim, uma imagem que circula em filmes, em séries, que é meio assim, um casal, quando passa uma noite juntos, aí depois a mulher vai lá, já vi 1 milhão de vezes isso em filme. A mulher vai lá e, posso pegar uma camisa sua? E vai lá e pega uma camisa no homem. Né? Sim. Então, para mim, a sugestão que eu tenho aqui é uma mulher usando uma cinta liga, que é uma roupa sexy, né? Isso as mulheres usavam, né? Sei lá, muitos anos, há muitos séculos, sei lá, como algo normal, mas se tornou um signo de uma roupa sexy. Ninguém usa uma cinta liga hoje, imagino, a não ser que queira seduzir alguém, sei lá, imagino. E, ao mesmo tempo, ela está com uma camisa que, para mim, sugere, tipo, como se fosse após uma noitada de sexo, ela pegou uma roupa de um homem. Para mim, parece que ela está usando uma... Fale. É curioso como, tipo, eu tinha observado, igual eu falei, tipo, para mim, de início, antes de você falar isso, parecia, assim, uma roupa sexy, mas, de certa forma, socialmente aceitável, visualmente aceitável. E eu, pensando no ponto da camisa, tipo, é meio que como se ela estivesse só de shorts e regata, ia ser algo, assim, escandaloso. Mas como ela tá com uma camisa social por cima, sim, talvez fique um pouco menos, assim, sabe? Sim. E para mim sugere uma camisa de um homem, assim, né? Que ela pegou, que não é dela, que ela pegou do homem com quem ela dormiu ontem. Para mim é essa a leitura, sabe? Então tem um pouco algo de escandaloso, assim, tipo, dormir com alguém
estou usando as meias, peguei a camisa dele, a cueca dele e tô na rua. Para mim é esse o discurso. E aí por isso que nós pensaríamos talvez como um ícone feminino escandaloso, subvertendo o que era apropriado para uma mulher. Então pensem, é uma mulher que de alguma forma, estamos tentando analisar o discurso, é uma mulher que de alguma forma, o discurso da indumentária dela está dizendo, tipo, eu tenho uma vida sexual ativa com quem eu quiser e eu exponho essa vida na rua. É um pouco isso, assim, que eu leio, né? Não sei o que vocês acham, eu tô fazendo algumas leituras. Então, gente, o Kellner nos diz assim, que não pode-se dizer que Madonna tenha sido a figura mais subversiva de todas, mas a diferença é que as suas imagens circulavam muito bem na cultura dominante, vende muito bem, né? Como ele diz, é um produto bem acabado da cultura da mídia. Por isso que ela é tão interessante, porque ela dá muito certo enquanto produto, tá? E a gente não tá entendendo isso, para ficar bem claro, não sei como é que isso soa para vocês, mas não é no sentido negativo isso. Ela é um produto da cultura da mídia, porque a mídia faz circular produtos, ganha dinheiro com isso, né? Então, assim, não é que ela seja talvez a maior artista do universo, a mais talentosa, mas ela talvez seja mais bem-sucedida enquanto um produto. Porque se apropriou de uma forma muito inteligente de certos discursos e os fez circular a partir da sua imagem. Então, o Kellner nos diz assim, ó, Madonna problematizava a identidade, revelando seu caráter de construto e sua possibilidade de ser alterada. A identidade é uma construção, não é uma condição natural. Não é eu sou assim porque eu nasci assim e vou ser sempre assim. Tipo Gabriela lá, tô brincando. Tá? Na verdade, o que Madonna faz circular, e a ideia é que eu posso ser quem eu quiser. Então não é porque eu sou mulher que eu não posso ser sexualmente ativa. Tá? Pegando essa imagem especificamente. Entendem, gente? Não é porque eu sou mulher porque eu tenho que ser dominado por um homem. Não é porque eu sou homem que eu tenho que ser, sei lá, bem-sucedido. Pensa em qualquer clichê que vocês queiram, tá? Eu posso ser quem eu quiser. E Madonna faz circular esses discursos de uma forma muito eficiente na cultura da mídia. Ok, gente, por aqui? Vocês estão aí? Me deem um Sim. retorno? Tô aqui, professora. Joia. Então, vamos lá, gente. Agora eu vou entrar na análise, efetivamente, que o Kellner faz, né? Claro que aqui já estão aparecendo as análises, mas eu vou entrar na análise das fases da Madonna. Então, Kellner, nesse capítulo, ele pontua 3 fases, que tudo isso que nós estamos dizendo foram centralizadas em 3 fases diferentes do produto Madonna, tá? Essas fases vão até os anos 90. Ou seja, até ele fechar esse texto, muita coisa aconteceu, eu não vou entrar nas próximas fases, tá? Porque também ele não apresenta essas fases, né? Eu estou trabalhando com as fases que ele analisou, tá? Que são as fases que ele chama de quando ela surge enquanto um objeto sexual, uma segunda fase nos anos 80, nos anos 90, que ele chama de quem é essa garota, e uma terceira fase nos anos 90 que ele vai chamar de ambição loura. Professora, tá travando demais aqui, não tô entendendo nada. Ai, Deus. Será que a minha internet tá ruim? Eu vou desligar. Pessoas também. Prof, tá de boa aqui. É? Aham. Eu desliguei... um pouquinho no final. Tá normal. Mas deu pra entender. Eu desliguei minha câmera, tá? Que daí, às vezes, quando desliga, fica um pouco melhor. Tá? Então, acompanha aqui, Amanda, vê se consegue me ouvir, tá? Então, assim, só voltando, tá? Eu vou passar agora, vou entrar na análise do Kellner, tá? Que ele analisa o fenômeno Madonna e pontua em 3 fases, tá? Que ele vai chamar, a primeira fase, o objeto sexual, surgimento de Madonna nos anos 80, segunda fase, quem é essa garota, nos anos 80 para os anos 90, e, por fim, ambição loura nos anos 90, tá? Esses títulos que ele dá, na verdade, são referências a coisas da Madonna. Então, por exemplo, quando ele está falando do objeto sexual, é a fase em que ela se anunciava como boy toy. Já vou explicar, tá? Quem é essa garota é o nome de um filme que a Madonna fez, chamado Who's That Girl? E Ambição Loura é o nome de uma turnê da Madonna nos anos 90, que é Blonde Ambition, certo? Tá? Então, eu vou pontuar. Aqui, de fato, nós estamos entrando nas análises que ele faz.
nessa parte do texto, ele está entrando em análises muito interessantes de como tudo isso que eu vou dizer se circula em músicas e clipes da Madonna, tá? Então, eu não vou conseguir entrar na profundeza da análise que ele faz, na profundidade da análise que ele faz. Sugiro que vocês leiam lá depois, tá? Porque é muito interessante, eu não sei se vocês conhecem de cabeça todos os clipes, já viram os clipes da Madonna, mas é bem interessante se vocês puderem ler o capítulo, ler essa parte e ver os clipes, vocês vão ver uma análise sendo feita, tá? Como um bom modelo do que eu quero que vocês façam depois da análise final, tá? Então é muito legal ver assim, tipo, ele vai analisar o clipe de Like a Prayer. Então vai analisar passo por passo, assim, vai fazer uma análise detalhada, coisas que talvez a gente parando só ver o clipe sem prestar muita atenção não nota, tá? Mas ele vai nos explicar nessa análise o que ela faz. Certo, gente? Então, ele diz assim, que entender o fenômeno Madonna significa compreendê-lo também como um fenômeno do marketing, da propaganda, articulado por uma forma brilhante. Um sucesso... Vocês estão aí? Temos aqui, sim, uma coisa também que se deve levar em conta é que a Madonna foi meio que pioneira na produção de clipes de música no formato que a gente conhece hoje, né? Oi, gente, só uma coisa, fechou aqui, que a minha internet está muito ruim. Vocês estão... Eu caí e voltei. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Estamos vendo, sim. Sim. Eu tô. Caiu, a minha internet caiu, voltou. Desde ontem a minha internet está ruim aqui. Mas, enfim, eu não... Caiu, agora eu voltei, tá? Não sei o que vocês ouviram falar. Enfim, né? Só eu tava falando essa última frase, tá? Que era um sucesso baseado na exploração das contradições. É um pouco a tônica da análise dele, né? Do Kellner é isso. Madonna explora de uma forma brilhante um discurso, e preste muita atenção nisso, né? Porque para mim é a parte mais importante da análise. Ele diz assim: Madonna sucede enquanto um produto porque consegue explorar um discurso que soa palatável, não é o termo que ele usa, é o que estou usando, para diversos públicos, tá? Então, ele fala para mulheres, mas fala para os homens. Na verdade, ele está o tempo inteiro dizendo que ela fala mais para os homens nessa fase do que para as mulheres. Ele fala para os gays, ele fala para os brancos e fala para os negros, ele fala para os grupos étnicos, tá? Então, assim, baseado nessas contradições, ela é feminista ou não é? O discurso que ela faz circular nos vídeos dela é um discurso feminista ou não? O Kellner, ele está defendendo essa ideia de que ela é tão bem sucedida porque ela consegue, de alguma forma, faturar, explorar um discurso baseado na contradição, que é e não é ao mesmo tempo, tá? Para vocês entenderem isso melhor, então eu vou adentrar nas fases. Beleza? Primeira fase, gente. Surgimento da Madonna. Estão vendo a minha tela? Madonna 1. Parece para vocês? Sim, vendo. Uhum. Então vejamos essa foto, tá? Fui tentando escolher as fotos de acordo com as fases. Antes de vocês lerem os slides ali, vamos fazer de novo rapidamente um exercício de leitura dessa foto. O que vocês veem? Me contem. Ela vestida de noiva. Vejo uma mulher de cabaré usando lá da primeira metade do século. Isso parece a roupa de baixo de uma noiva. Uma noiva. Uma roupa assim no carnaval. Uma noiva, uma mulher de cabaré, acho que até tem um nome, né? Não tá me faltando. Mas, tipo, uma mulher de cabaré quer dizer o quê? Uma prostituta? É que antigamente tinha aquela coisa de que não era só a simples prostituição, né? Elas tinham que saber dançar, elas tinham que saber cantar. Elas davam uma dançarina, enfim, né? Mas alguém meio... Era completo. Mas de alguma forma, Vitor, vê se eu tô entendendo, mas meio que uma mulher meio vulgar, assim, né? Que vai no cabaré. Meio isso. Assim. Exatamente. Só que um vulgar de muitos anos atrás, né? Sim. Um vulgar de 50 anos antes disso aí, de 83. Um vulgar retrô. Então, vejam, o que nós vemos nessa foto, gente? Podem me ajudar a complementar, tá? Vamos ver os elementos. É uma noiva, tá? Ela está se vestindo de noiva, tá, gente?
uma noiva com luvas, mas ao mesmo tempo uma mulher de cabaré, que usa um monte de colares. Oi, pode falar. Parece uma noiva meio desconstruída, assim, tipo, tem o crucifixo ali apresentando a religião e tal, mas o decote e as pulseiras em cima da luva, a quantidade excessiva de colar, a maquiagem com batom vermelho também. A parte de cima do vestido parece uma lingerie mais do que um vestido de noiva em si. É uma noiva sexy, talvez. Parece uma fantasia. Sim, assim, né? E ao mesmo tempo desconstruidona, meio trash, o cabelo desgrenhado, não tem nada de cabelo de noiva. E ao mesmo tempo ela tá usando rendas, né? Que parece uma lingerie. Sim. E essa parte ali do cinto escrito Boy Toy parece um crachá, assim, tipo, sabe? Meio que identificando, assim, o que ela é. O que vocês entendem por Boy Toy, gente? Que leitura vocês fazem? Me expliquem. Quando ela usa um cinto escrito Boy Toy, isso quer dizer o que para vocês? Eu já ouvi essa palavra ao contrário, na verdade, né? Por isso que eu fiquei um pouco confusa. Essa palavra o quê? Não sei exatamente o que quer dizer, mas eu já ouvi muitas vezes a palavra toy boy ao contrário. Toy boy, é? Toy boy, sei lá, se for pegar pela tradução. Que seria Toy Boy? Toy Boy é o nome da série, né, da Netflix. Acho que eu não posso analisar isso porque eu não o significado específico. Mas... Tem uma série Toy Boy, eu nem sabia. Tem, é bem nova e tem um monte de gente comentando sobre a série e tal. Daí eu acho que é por isso que a Amanda fez uma conexão, verdade. sabe? Mas eu acho que ao pé da letra, tipo, parece que é meio que um brinquedo, assim, sabe? Tipo, um brinquedo meio sexual, assim, sei lá. Sim, boy toy, brinquedo dos homens. Do homem, brinquedo dos meninos. E assim, gente, então, e claro, notem que tem os crucifixos, tá? Estão vendo? Eles continuam aparecendo, tem vários, eu vejo pelo menos 2 aqui. Tudo isso é signo calculado. Tá? Do tipo... É uma figura, porque Madonna, como você sabe, é italiana. Não sei se vocês sabem, né? É uma figura italiana, uma descendente italiana. Não por acaso o nome dela é Madonna, que é o nome dela mesmo. Tá? O nome dela de registro é Madonna Veronica Luise Ciccone. Esse é o nome. Filha de italianos. O que tem a ver com a religião católica. Tá? Então, o tempo inteiro, nessa fase da carreira dela, ela tá brincando com os signos católicos. Tá? Meio nessa ideia também do sexy da religião. Não por acaso, muitas figuras religiosas vão aparecer na obra dela, como vocês vão ver, tá? Mas tudo isso, vamos tentar entender o discurso dessa primeira fase, tá? Ela tá brincando com essa ideia da noiva sexy, certo? Vejam, uma noiva de branco, né? A noiva de branco, porque o branco da noiva sugere o quê, gente? É um signo do quê? De pureza. Pureza, virgindade, né? Não tem uma coisa meio assim, tipo, a noiva só usa branco quando é virgem. Se ela não é virgem, ela não pode usar branco. Não tem uma coisa assim? Né? Tanto que tem aquela coisa... Sim, tipo, a tradição ao pé da letra era isso, né? Tanto que tinha uma coisa... Tudo isso eu tô lembrando, tá? Nem sei se existe ainda, mas... Uma mulher que recasava de novo não poderia usar branco. Tinha que usar creme, sei lá. Porque o branco significa que a mulher é virgem, tá? Então, olha a quantidade de coisas que ela está brincando, elementos simbólicos, né, que aparecem aqui na imagem dela, tá? Então, aparece a pureza, a noiva, a pureza, de branco, mas ao mesmo tempo ela é sexy, ela tem algo de vulgar, ela está usando símbolos religiosos, ela tem uma coisa exibicionista, ela tem uma sexualidade que é agressiva, né? Então, ela usa um cinto que diz boy toy, que nos leva a pensar que ela está dizendo que ela é um brinquedo dos homens. E o Kellner está nos dizendo, nessa coisa do boy toy, é também um trabalho bastante interessante que ela faz, porque é um discurso plural, assim. Polissêmico, para usar um termo que nós conhecemos bem, tá? Porque o boy toy sugere tanto que ela é o brinquedo dos homens, mas ela brinca com os homens também. Então é uma mulher sexualmente agressiva, uma mulher que se oferece para os homens, ao mesmo tempo uma mulher que usa os homens. Entendem? Ao mesmo tempo ela usa, né, a roupa branca, que é uma roupa associada à pureza da noiva, tá?
Não por acaso, gente, um dos primeiros sucessos que a Madonna faz lá nessa época é uma música chamada Like a Virgin. Vocês conhecem essa música? Isso, claro. Sim. Eu não ouvi qual, professora. Like a Virgin. Como uma virgem. Pico Leão, aquela coisa que foi bastante... Em Veneza, né? Isso, que ela aparece em Veneza, dentro de uma gôndola, né? Gôndola que chama, né? Vestida de noiva, meio que se esfregando, meio sexy. E a letra da música, gente, só pra deixar bem claro, tá? Eu tô falando bastante dos clipes e da moda, mas não é... O discurso dela não circula só nos clipes e nas roupas, tá? E nas músicas. Na dança, tá? Tudo isso é elemento sígnico, estético, simbólico, tá? Então, por exemplo, quando ela lança uma música chamada Like a Virgin, que é uma das músicas que explode ela, no clipe ela tá vestida de noiva, com essa roupa, assim, mais ou menos que nem essa, se não essa. É uma noiva vestido branco, com um cinto chamado Boy Toy, e a letra da música é Like a Virgin, tá? E a letra da música é assim, ó, Like a Virgin quer dizer como uma virgem. E o que essa música conta? A música conta de uma mulher que conhece um homem que a faz sentir como uma virgem de novo. Então, ela não está dizendo que ela é virgem, entendeu? Ela é uma mulher apaixonada por um homem, digamos assim, que o homem faz ela sentir como uma virgem, tanto que o resto da música é Touched for the very first time, é tocada pela primeira vez de novo. Entendem? Então, vocês entendem os discursos que estão circulando aqui? É um discurso de uma sexualidade agressiva. Tá? E, de novo, o agressivo aqui não aparece no sentido negativo, tá? No sentido de uma mulher que assume o comando, tá? Uma mulher que se veste de branco, que é o código da mulher pura, mas, ao mesmo tempo, uma mulher que diz que não é virgem, uma mulher que diz que é usada por homens, mas usa homens. Entendem? Uhum. É bem complexo, né? É bem complexo. E é bem interessante, né? Sim. E, de alguma forma, vai abrindo as portas para outros discursos, gente. E isso é um pouco que eu queria que vocês começassem a associar, né? Que nem a Amanda falou no início. Anitta, mas a gente poderia pensar em N outras artistas, tá? E mulheres, não só artistas da música, tá? Outros discursos que fazem circular que, de alguma forma, descendem dessa ideia da Madonna, tá? Então, de alguma forma, o que eu já estava analisando é o que está escrito nos slides ali, tá? Que essa ideia do exibicionismo, da sexualidade agressiva, a subversão dos signos e dos escândalos, o cinto, que era vendido na loja da Madonna. Madonna tinha uma marca, como eu falei para vocês, que vendia a preços baratos esses objetos, né? Então, qualquer um poderia se tornar Madonna, né? Tanto que, provavelmente, os anos 80... A Lady Gaga, eu acho. A Lady Gaga, sim. A roupa de noiva, os brincos de crucifixo, os colares de crucifixo, essa moda flash trash, que é acessível a todas, tipo a preço da Marisa. A Madonna usa uma indumentária que subverte, faltou o B ali, os códigos convencionais e justifica qualquer combinação, como uso inadequado ou dúbio desses símbolos religiosos, como são os crucifixos, né? Mas aparecem outros elementos na obra, tá? Dela. Então, tem muito mais elementos dentro dessa fase, tá, gente? Eu estou fazendo uma passagem rápida, como eu falei para vocês. Análise... Eu não sei muito bem como está hoje, mas ela já abandonou os símbolos religiosos, né? Eu tenho o DVD da MDNA Tour de 2012. Ela abusa ainda, sabe? Que a fase que eu gosto bastante, né? Ela ainda usa muito, sabe? Mesmo nessas fases mais recentes. Não sei como ela fez hoje aí nos mais novos, nos 2 últimos álbuns dela, né? Rebel Heart e o novo aí que eu nem me lembro o nome agora. Esses eu não estou acompanhando muito. Pelo menos na época de MDNA, né? Assim, para mim, eu acho que essa é uma opinião bem incomum, na verdade. Para mim, o melhor clipe dela é Girl Gone Wild, de 2012, né? E ela... Que, assim, é um clipe absolutamente provocativo. Eu acho lindo esteticamente, lindo, lindo mesmo, Girl Gone Wild. E ela, assim... uma coisa que me surpreende, que eu acho, assim, um pouco surpreendente desse clipe em termos de símbolo religioso, ela vai além do crucifixo, ela vai além da imagem da santa.
Ela uma coroa de espinhos num modelo. Sim. Sabe? Olha Isso só. vai além, inclusive. Sim. E o próprio nome, né, Madonna, assim. Madonna é Virgem Maria, né? Então já remete, ela já foi batizada, né, com um nome religioso. A religiosidade católica passava, né, pela vida e pela obra, assim, né, de Madonna. Mas, gente, eu vou tentar dar um pouquinho uma acelerada só para não passar das 10, tá? Para a gente poder ir para o TCC e dar tempo para orientar todo mundo. Então, ó, primeira fase, ainda estou falando dela, elementos importantes dessa fase, tá? Não vou me adentrar nos detalhes da análise, até porque não poderia, porque elas, né, estão muito mais aprofundadas lá no Kellner, mas só lembrando alguns clipes meio que famosos da Madonna, tá? Ela trabalha, assim, alguns clipes, por exemplo, em Borderline, vai aparecer o amor interracial, ela com um par hispânico. Tudo isso tem algo de escandaloso na época, tá? Like a Prayer, vocês lembram o clipe de Like a Prayer? Sim. Mais ou menos, alguém lembra? A gente chegou a estudar ele, não chegou? Foi na Comigo sala. não. Acho que comigo não, deve ser com outro professor. Sim, a gente chegou a ver ele em sala, eu lembro Foi disso. com o Rodolfo, acho que no primeiro semestre. Que era ela na igreja, daí tem lá o Santo Negro, né, que ela beija o santo, e as cruzes da Ku Klux Klan, lembram? Uhum. Então também foi um clipe extremamente escandaloso, clipes que foram proibidos em países, tá? Mas eu tô só levantando alguns elementos, como eu falei, isso está mais aprofundado no Kellner, tá? Mas os elementos que ela já estava colocando, tipo, em Borderline, no clipe dessa música, vai aparecer, tipo, cenas dos bairros hispânicos em Nova York, dos guetos, né? Ela com... Porque nos Estados Unidos, gente, tá? Eu não sei, não tenho muita experiência com isso, óbvio, mas talvez vocês saibam mais. Mas a questão das diferenças étnicas são muito marcadas, assim, tipo, você é branco ou não branco, né? Então, tem um amigo meu, por exemplo, brasileiro, que mora nos Estados Unidos, ele disse que lá, para nós, ele é branco, né? Tipo, e lá nos Estados Unidos, ele diz que ele é entendido como não branco, não hispânico, porque ele não é dos países hispânicos, mas não é americano. Então, tem toda uma segmentação muito mais detalhada do que nós temos aqui no Brasil, tá? Então, quando ela coloca o hispânico, todo mundo reconhece aquela pessoa como hispânico, tá? No Borderline, que é o par dela no clipe, tá? E assim como em Like a Prayer, o par dela é Jesus, e Jesus é negro. Então, isso vai aparecendo nos clipes, tá? Quando chega em Like a Virgin, ela zomba da virgindade, né? Tipo, de novo, a noiva de roupa branca, mas que está cantando uma música que diz que não é virgem, claramente ela não é virgem, né? Quando chega em Material Girl, que é um clipe bastante famoso também, não sei se vocês conhecem esse clipe, ali tem um dialogismo, ela está fazendo um dialogismo com o filme O Homem Prefere as Louras, que é um filme da Marilyn Monroe, tá? Tanto que ela está vestindo como Marilyn, com a mesma roupa que a Marilyn usa no filme, tá? E trabalha com a ideia do consumismo também, porque Material Girl é uma garota materialista, né? E a música o tempo inteiro canta, assim, né? Tipo, alguns homens não vou lembrar a letra da música agora, mas é meio assim, tipo, alguns homens me cortejam, mas eu acho que eles são legais, mas eu só me interesso pelo homem que não paga as contas, que é rico, meio isso, assim. Só que é muito interessante, assim, porque a música tá cantando assim, tipo, eu sou uma garota materialista e nós vivemos um mundo materialista. Esse é o refrão da música, né? Então ela é uma loira com milionários, mas ao mesmo tempo no fim do clipe ela fica com o pobre. Entendem? Então o discurso é todo contraditório, assim. Ela, aparentemente, tipo, na minha opinião, ela parece meio irônica, assim. Sim. Sem dúvida, tá? Então, só para vocês verem o quão é sofisticado os discursos que ela faz circular, né? Na música, no clipe, na roupa, né? E o que o Kellner está nos dizendo é que ela vai, de alguma forma, falando com todo mundo. É muito inteligente o que ela faz, tá? Como, por exemplo, essa ideia do boy toy, né? Que eu estava falando antes. Quando ela usa um cinto dizendo boy toy, fica em aberto. Ela é o boy toy dos homens ou os homens são boy toy dela? Sabe? Isso não está claro, assim, no discurso. Ela usa os homens ou ela é usada? Não tem uma resposta certa, tá? Porque isso aparece para múltiplas leituras, assim. Isso é muito interessante. Por isso o objeto sexual, né? Vamos chegar na segunda fase. Então, Madonna está sofisticando, né?
no sentido de tornando mais complexa ainda a sua figura. E aí ela entra nessa fase que o Kellner chama de quem é essa garota, né? Who's That Girl, que é o nome do filme. Vão acontecendo uma série de mudanças aqui nessa fase, né? Então, por exemplo, o corpo dela é um discurso. Na primeira fase é um corpo mais rechonchudo, mais redondo. Não no sentido gorda, nada disso, mas sim um corpo mais orgânico, tá? E ela vai rumando a um corpo mais atlético, né? Mais maquínico. Tem gente que chama, vários estudiosos, né? Porque Madonna é um objeto de estudo, né? Muitos estudos culturais. Tem gente que vai dizer que a Madonna vai se tornando um tecnocorpo, um corpo que parece uma máquina, tá? Se vocês forem pegar as turnês dos anos 2000 dela, peguem lá The Drowned World Tour, né? Eu gosto bastante de Madonna, então me lembro dessas imagens. Vocês vão ver que é um corpo extremamente definido, quase como uma halterofilista, assim, né? Então o corpo dela também vai mudando, né? Aí aparecem várias imagens também, né? E eu me lembro de um clipe muito importante dela também, muito famoso, chamado Express Yourself, que é essa foto que aparece nesse slide. Vocês estão vendo, né? A Madonna 2, certo? Estão vendo a imagem? Sim. Sim, aham. O que vocês veem nessa imagem? Essa foto é uma foto do clipe Express Yourself. Não sei se vocês conhecem essa música. Mas é a primeira música entendida como feminista da Madonna, tá? Porque a Madonna, gente, o Kellner nos dizendo isso. Ela não fala para mulheres, ela fala para homens. Tá? E talvez esse clipe é quando Madonna começa... Primeira vez que a Madonna se direciona para as mulheres. O que vocês veem nessa imagem? Vocês conhecem esse clipe? Já viram? Alô? Não me lembro, professora. Ó, gente, eu espero que... Assim, ó, eu não vi esse clipe ainda. A minha sugestão, assim, eu espero estar provocando vocês até para vocês ficarem curiosos e depois irem ver, tá? Que é muito legal, assim. Essa música, Express Yourself, tá? É a primeira música que é entendida meio como uma música feminista da Madonna, então é um marco no discurso dela, porque ela fala para as mulheres, Express Yourself quer dizer expresse-se, né? Então a música o tempo inteiro ela tá falando no infinitivo, tá? No imperativo, assim, expresse-se. Tá? E a música dela, essa música o tempo inteiro fala assim, tipo, não aceite, como é que é? Don't go for second best. Não aceite ser a segunda. Tá? Mas, tipo, tenha prioridade, não aceite ficar em segundo lugar. Né? Você tem que, tipo, exigir ser prioridade no homem. Meio nesse sentido, assim, que a música fala. Tá? E o clipe de Express Yourself, como aparece ali, ele tem um forte dialogismo. Ele faz referência àquele filme Metrópolis, de Fritz Lang. Vocês talvez já tenham estudado com o professor Paulo, creio eu, né? Que nem sei que época do cinema é isso, expressionismo, acho, né? Que vai trabalhar com uma metáfora do capitalismo. Já ouviram falar desse filme? O professor Paulo já falou para vocês? Alô? Não, qual filme, não lembro, na professora? verdade. Tá travando um pouco aqui. Metrópolis. Amanda, tenta reiniciar, de repente, entrar de novo. De repente... Eu acho que é a minha internet também, porque o Caio tá apresentando seminário na aula online e a gente tá fazendo duas coisas pelo computador mesmo. Já, professora, a gente já discutiu ele. Potente aqui, mas enfim, Metrópolis, Fritz Lang, eu lembro. Acho que o Paulo falou, né? Alguma coisa, o Rua falou. Amanda, a tua internet está falhando mesmo. Gente, estão aí? Eu tô aqui. Professora, a gente discutiu já esse... do que é o filme? Pode falar. Prof, eu vi um pedacinho do clipe agora, meio por cima, e, tipo, uma percepção que eu tive é que ela faz
Ai, não sei o nome da palavra, esqueci, mas, tipo, no começo ela tá vestida toda, tipo, chique, assim, com vestido longo e tal. E daí, depois, do nada, ela aparece, tipo, vestida com terno, assim. Então, tipo, dá esse contraste, assim, sabe? Tipo, que você pode ser o que você quiser, vestir o que você quiser e tal. Meio com essa roupa dessa foto aqui, né? Nessa foto aí. Que é esse terno, ela tá vestida de homem, né? E essa coisa do monóculo, gente, tá? A análise aprofundada tá lá no texto, eu sugiro muito que vocês leiam, tá? É um pouco o estereótipo que se tem de um capitalista, tá? Tipo, capitalista com um monóculo, tipo, os endinheirados. Então ela tá brincando com todos esses códigos, tá? Então ela faz ali, de alguma forma, é a mulher assumindo o poder, tá? Da engrenagem. No Metrópolis do Fritz Lang é meio que a coisa do capitalista versus os proletários. Aqui é meio que do poder feminino versus o masculino, invertido, tá? E o Kellner está nos dizendo que Madonna fatura nessa contradição e segue ao mesmo tempo, por isso que ela é tão inteligente enquanto produto, né? Ela oferece essa imagem de poder para mulheres, mas ao mesmo tempo continua sexy para os homens, entendem? Então ela meio que joga em todos os públicos, assim. Ela, né, o Kellner, ele faz uma análise muito interessante, porque ao mesmo tempo é uma análise crítica, no sentido de que Madonna está oferecendo meio que um discurso da libertação, mas ao mesmo tempo ela é sexy. Ela continua sendo sexy para os homens, entendem? Que nem ele diz assim, ela tem um momento do texto, ela fala assim, Madonna faz circular um discurso de aceitação do corpo, né? De como as mulheres são oprimidas, né? Pela estética, que tem que se adaptar, e tem que ser bonita, e tem que ser cheirosa, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, não tem nenhuma mulher mais fabricada do que Madonna. Entendem a contradição? Tipo, você pode ser quem você quiser, você não precisa agradar um homem, mas eu estou claramente fabricado aqui para ser sexy no padrão. Sim, entendem? A parte que ela tá presa também, eu acho que diz muito isso no clipe. Sim. É esse clipe que ela bebe água, ela bebe leite num pratinho, não é? Como se fosse um gato, assim. Acho que sim, porque tem o gato preto. Eu acho interessante, professora. Pode falar. Tipo, ela foge do padrão, fugindo do padrão, né? É uma loucura isso, né? São duas coisas ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ela pode ser observada como uma figura livre, que incentiva as mulheres a amarem o próprio corpo e essa questão de aceitação, mas ela também não foge tanto do padrão. Sim. Do padrão sexy, assim, o que também pode ser visto como uma discussão do tipo, pensando no feminismo, que em dados momentos o feminismo, as mulheres feministas são muito associadas a mulheres, assim, que, tipo, são largadas, não são sexys, não são... São fedidas, né? Tem todo um... Isso. Tipo, mulher que não se depila, é tudo porca, fedida, esse tipo de coisa, sabe? Sim. Então é algo que vai contra esses padrões em diferentes campos. Exato. É meio que alguém poderia dizer que tem uma certa hipocrisia, assim, porque é meio assim, eu vou reconfigurar o que tu tá falando, tipo, que a gente falou, né? Tipo, do padrão, ela quebra o padrão, mas ela lucra com o padrão. Entendem? É um pouco isso. Assim. E é muito interessante de ver. Como é uma figura complexa, né? Então, vocês entendem que é muito além de dizer Madonna faz isso, Madonna faz aquilo. Que é muito complexo. Certo? Vou passar para a terceira fase, tá, gente? A gente já está se encaminhando para o final, só por causa do tempo, tá? Quando a gente chega nos anos 90, então é a turnê Blonde Ambition, né? Ambição loira. E aqui o Kellner está nos dizendo que um elemento importante é que ela vai adentrar no terreno da política, né? Da política no sentido de quando fala das minorias, né? Então ela se torna um discurso que tem a ver com os gays, que tem a ver com a liberdade sexual. Essa fase foi a fase em que ela, vamos dizer assim, né? Talvez algum crítico diria que ela radicalizou. Não sei se vão lembrar disso, provavelmente nem eram nascidos, mas eu me lembro bem, né? Claro, que em 92
92 eu me lembro perfeitamente bem, porque eu comprei esse disco. Ela lançou um disco chamado Erótica e um livro chamado Sex. Já ouviram falar dessas obras? Já, o livrinho era muito famoso. Sim. As pessoas compravam os dois sempre, né? Olha, eu fui achar uma foto mais comportada dela e eu não me dei conta que ela tá pelada nessa foto, porque parece o seio dela ali. Eu fui fazer uma pesquisa e foi muito difícil achar uma foto que ela tivesse mais tapada para mostrar para vocês. Eu acabei não vendo que ela tá pelada ali. Depois faça essa experiência, gente. Se vocês, assim, ó, eu queria que vocês fizessem uma experiência assim, né? Depois pesquise no Google Madonna livro Sex e venham as fotos que aparecem. Que é esse livro que ela lançou nos anos 90, 92, tá? Foi um escândalo. E era muito doido, assim, porque eu me lembro que a gente pegava as revistas, a Veja, meus pais assinavam a Veja. Essas fotos, elas circularam tanto, que, tipo, sei lá, tinha um jornal que tu pegava e que não aparecia uma foto do Sex. Sabe se falava nisso? O que era esse livro Sex, gente? Ela fez um livro em 92, que era um livro em que supostamente ela concretizava todos os desejos sexuais dela. Então, assim, até hoje, 30 anos depois, desde 90, são 30 anos, né? Tá certo. Pra mim, soa extremamente escandaloso, assim. Pensa assim, a maior artista da música, ela foi lá e ela fez um livro de fotos. Esse livro é um livro fotográfico, tá? Em que ela concretizava todas as fantasias sexuais mais obscuras que ela pudesse ser em fotos em que ela aparecia. Então, ela aparecia nua, concretizando as suas fantasias sexuais, tá? Não ia colocar na aula, né? Talvez alguns não gostassem de ver, mas se tiverem curiosidade, façam isso. Assim, só para vocês terem uma ideia. Tipo, vai aparecer Madonna em cenas sadomasoquistas com mulheres e homens. Madonna em cenas de orgia. Madonna comendo pizza pelada no centro de Nova York. Sei lá o que mais que aparece. Madonna brincando nua em brinquedos de criança, sei lá. N coisas vão aparecer, tá? Então, esse passo da carreira é um passo que muitos críticos dizem que foi meio que um passo em excesso que ela deu, né? Porque ela estava o tempo inteiro trabalhando com essa ideia da liberdade sexual, da liberdade da sexualidade, né? Mas ali talvez ela tenha dado um passo a mais, assim. Eu considero, para mim, pessoalmente, é o melhor disco da Madonna, esse disco erótico. Eu gosto muito, né? Mas, enfim, não sou crítica de música. Só que é bem interessante vocês verem assim, o quanto, de alguma forma, ela estava adentrando na esfera da política e radicalizando esse discurso. Então, ali ela mostra, né, a ideia dela, talvez, a ideia a gente não sabe, né, mas o discurso é meio que tudo é permitido e tudo poderia vir à esfera do público. A sexualidade é pública, né? Então, existe aquela expressão, não sei se vocês já ouviram falar, que o político é público. Não, como é que é? O privado é público. Já ouviram falar? O privado é político. Já ouviram falar dessa expressão? Sim. O privado é político. Quando essa expressão não era Madonna, óbvio, né? Se eu não me engano, até é uma expressão marxista. Então, o que essa expressão quer dizer, gente? Quer dizer assim, o que acontece dentro da casa de cada um de nós não é só a nossa vida privada, ela tem uma dimensão política. Ou seja, a nossa vida é do jeito que ela é também, porque politicamente, culturalmente, nós fomos educados para viver assim. Então, as mulheres são assim dentro de casa, os homens são assim dentro de casa, porque culturalmente nós fomos educados, né, em termos sociais, para sermos assim. Então, de alguma forma, o que a Madonna estava fazendo nessa fase dela é meio que radicalizar isso, entrando na esfera da sexualidade, tá? Então, se o privado é político, daria para dizer que também a sexualidade é política, e ela vai desnudar, né, literalmente, tudo que havia na vida privada dela, né? Se tudo aquilo que ela mostrava no livro, no disco, é a vida privada ou não, a gente não sabe, né? Mas isso vai, de alguma forma, alguns dizem que vai ser um passo em falso, alguns dizem que isso vai potencializar ela, né, enquanto uma figura midiática que dialoga com todos os públicos possíveis. Por exemplo, ela oferece a música para os adolescentes, os adolescentes que cantam as músicas, né? A música dela é uma música pop, vale lembrar.
ela vai dialogar com os adultos, no sentido do discurso sexual que ela faz circular, com homens, com mulheres, com gays. Ela faz circular videoclipes extremamente sofisticados, né, no sentido de que tem muito dialogismo ali com a arte, né? Então ela vai fazer, sei lá, um clipe de Justify My Love que parece, sei lá, um expressionismo alemão, vai fazer um outro clipe, não vou lembrar dos exemplos agora, tá? Mas, enfim, ela vai oferecer imagens de consumo para que todo mundo pudesse consumir, tanto o adolescente, quanto para a mulher, quanto para o homem, quanto para o gay, quanto para os negros, quanto para os idosos, sei lá, né? E já estou meio que dando uma viajada. Então, o Kellner nos diz assim, que os seus métodos artísticos subversivos também se aglutinam como uma estratégia de marketing bem-sucedida, né? E por isso Madonna, como um grande produto midiático, muito bem sucedido e muito bem calculado, articulado para chegar aos diferentes públicos. Certo? Mais detalhes dessa análise está no Kellner, tá? Para finalizar, gente, eu estou mostrando aqui para vocês algumas possíveis leituras conflitantes, tá? Como eu falei para vocês, Madonna é uma figura extremamente estudada na cultura da mídia. Se vocês forem buscar Madonna, vocês vão achar muita coisa, muita gente estudando esse fenômeno, tá? E várias leituras conflitantes. Então, não é só uma coisa. Então, aqui eu tentei aglutinar, né? E claro que aqui eu estou pegando na leitura do Kellner. O que são essas leituras conflitantes, né, que os estudos culturais fizeram dela? Então, por exemplo, alguns críticos acusaram Madonna de ter se apropriado da cultura gay, que é um pouco meio como hoje se faz essa crítica à Anitta, a outras artistas, né, que se falam assim, de se alimentar do pink money, né, do dinheiro dos gays, assim. Então, Madonna também foi acusada disso, mas por outro lado, alguns argumentam que ela é que popularizou a cultura gay. Ela que normalizou a cultura gay, né? Entendem? Não é uma coisa ou outra. E aí ficam em aberto essas questões. Alguns críticos, né, negros acusaram Madonna de se apropriar da música negra. Por exemplo, se a gente for ver lá o clipe de Like a Prayer, que vocês viram, né, lá ela se apropria da música gospel. Aparece cenas na igreja dos negros, né, cantando música gospel. Tem um coral gospel que aparece na música. Mas, ao mesmo tempo, traz dançarinos negros no palco, né? Numa espécie de uma perpetuação do estereótipo sexual do negro, fazendo acentuar a questão da sua brancura. Então, quando ela cerca de negros no palco, ela, de alguma forma, estaria perpetuando o estereótipo do negro sexualizado, né? O negro como um objeto sexual, e, ao mesmo tempo, reforçando a brancura dela, né? Tipo, ela como extremamente branca, comandando os negros. Essa é uma crítica possível, tá? Que foi feita. Alguns críticos também apontaram, né? Eu me lembro como uma grande crítica, se vocês quiserem pesquisar, até não aparece no slide, é a socióloga Camille Paglia. Ela foi muito repercutida na época, né? Quando se fazia circular essa ideia de Madonna feminista, Camille Paglia, que era outra italiana também, como ela, né? Meio que foi lá e provou que não tinha nada de feminismo no discurso da Madonna, né? É só um exemplo. Então, muitos críticos disseram que o discurso feminista da Madonna, quando, por exemplo, ela expunha o excesso de autocuidado que as mulheres têm que fazer para agradar os homens... Só um pouquinho, tô ficando bem sem voz, tomar água. Voltei. Então, só concluindo, alguns críticos vão dizer isso, né? Que Madonna faz circular um discurso feminista, né? Express yourself. Você não precisa se adequar para os homens, mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente adequada ao padrão, né? Ela e o seu chamado tecnocorpo, esse corpo malhado, sarado, que aparece tantas vezes nas imagens, tá? Ela é uma pessoa cara, né? Uma pessoa que certamente gastou muito dinheiro para ser do jeito que ela é. Mas, ao mesmo tempo, ela faz um discurso de você não precisa se adequar aos homens, entendem? Mas ela é um corpo adequado. É muito interessante essas leituras, né? Eu considero, pelo menos. Para finalizar, gente, então eu não vou entrar na sequência dessas fases, né? Que também não acompanho tanto assim hoje em dia Madonna. E eu disponibilizei alguns links para vocês entenderem, mas Madonna hoje tem
62 anos, se eu não me engano, tá? E hoje se diz muito que Madonna faz circular um discurso contra o etarismo. Vocês já ouviram essa expressão? Ou em inglês, ageism, que é um pouco esse discurso do preconceito de idade, né? Que é essa ideia de que as mulheres, depois de certa idade, elas começam a ser alvo de certo preconceito, né? Tipo, como se uma mulher, depois de certa idade, ela não tem mais poder, ela não deve ser mais ouvida, ela tá velha, né? Então tem um texto bastante interessante que eu deixei para vocês lá no AVA, que é uma matéria do El País, cujo texto eu recortei e botei aqui no slide, né? Que se dá em torno dessa imagem aqui, que é uma imagem que a Madonna colocou no Instagram dela. O Instagram dela, ela vive atualizando com imagens, e nessa matéria do El País aparece escrito assim: o Instagram de Madonna é caótico, nauseabundo e faz uma apologia à feiura. Não parece o perfil de uma artista com um dos legados visuais mais poderosos da história da música. Comparado com a uniformidade temática e estética das contas do Instagram, né, de outros ídolos da plataforma, como Kim Kardashian ou Selena Gomez, é um caos absoluto. Então, essa imagem, assim como as outras imagens que a Madonna faz circular, de alguma forma, são também discurso. Esse discurso caótico, né, e imagens feias, imagens da Madonna. O que tem nessa imagem que aparece aqui? A Madonna vista por baixo, tá? Todo mundo que entende minimamente da imagem hoje na era do Instagram sabe que nós não tiramos imagem de baixo, concordam? O que acontece quando a gente tira imagem de baixo? É o pior ângulo de todo mundo, né? A gente sempre tira imagem de cima. Então, enquanto Madonna vai lá e pega uma imagem feia, né? Que parece aquela imagem que quando abre a câmera da gente, a foto tira. Se a gente querer, não é meio essas fotos que saem? Não é meio isso, gente? Então, aí? Sim, professora. Foto bem... Quando ela faz isso, ela também está fazendo circular um discurso, tá? É isso que essas análises estão sugerindo. Então, eu sugiro que vocês analisem, vocês leiam lá, tá? Os links que eu deixei disponíveis para vocês. E eu deixei também uma avaliação, tá? Porque nós temos avaliações nessas aulas, como vocês sabem, tá? Também valendo 2 pontos, que nem é da semana passada. Então, lá eu estou deixando um trecho do texto do Kellner e uma pergunta para vocês discutirem para mim até semana que vem, tá? Que nem semana passada, mesma coisa. Certo? Para finalizar, Oi, pode falar. Essa atividade, ela é em dupla, mas aí só uma pessoa entrega ou as duas entregam? Só uma pessoa entrega. Tá o nome e os dois, tá? Semana passada, a mesma coisa. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, gente, que eu já extrapolhei o tempo, tá? Mas eu tinha deixado uma discussão final para a gente fazer, se desse tempo, e a gente pensar em produtos que descendem de Madonna, tá? E aí aparecem outros possíveis produtos, né? Então, vocês mencionaram. A Amanda falou de Anitta, eu pensei em Rihanna, Lady Gaga, que também trabalha num outro parâmetro da radicalização estética, né? Britney Spears, Beyoncé, enfim, vocês podem pensar quantas quiserem. De alguma forma, a pergunta que eu deixo lá para vocês tem um pouco relação com isso, tá? Então, eu sugiro que vocês leiam lá e até a semana vocês me entregam. Beleza, gente? Até aqui? Beleza, professora. Deixa eu fechar aqui a gravação. Eu só fiquei com uma dúvida. Oi. Em relação à atividade. Pode falar.